Do dia, seja bem-vinda. Como é bom estar aqui mais um dia para celebrarmos, tomar essa porção, esse aprendizado do dia. Hoje seguiremos o estudo, Salmos 86 a 90. Então já pega aí sua Bíblia e vamos meditar, estar presente inteiramente nesse momento, para que a gente possa tomar posse realmente de cada lição, absorver, acessar em nosso coração e assim trazermos à realidade, à prática, cada aprendizado incrível da palavra do Senhor. Então abre aí sua Bíblia. Também te convido a compartilhar essa mensagem, tocar o teu coração. Então já envia para aquela pessoa que você conhece, que certamente vai edificar a sua vida. Bom dia, Mari. Semana abençoada, minha irmã. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez, fazendo a melhor parte. Eu fico tão feliz nesse momento de tanto aprendizado. Você consagra esse momento para a gente iniciar? Pai querido e Pai amado, estamos aqui rendida completamente na Tua presença, Senhor. Abrimos o nosso coração, abrimos os olhos espirituais, os ouvidos, para receber o alimento mais importante do nosso dia, que é a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo venha sobre nós, conduza a nossa boca, para que não seja nosso entendimento, mas que tudo que seja falado aqui, Senhor, seja revelação do Teu Espírito Santo. Nós somos Tuas filhas amadas, protegidas, cuidadas, guardadas. Sabemos que não estamos só, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Estamos debaixo da Tua mão sagrada, Senhor. E estamos aqui felizes e agradecidas, porque é um privilégio, Senhor, poder compartilhar da Tua palavra. Abençoa essa semana, que seja uma semana iluminada, que seja uma semana debaixo da Tua graça e do Teu favor. Abençoa a vida da Laís, a família dela, tudo que ela venha fazer, que seja abençoado. Abençoa a vida de cada mulher, de cada pessoa que entrar aqui, que eles saiam, Senhor, completamente fartos, cheios, plenos da Tua palavra, do Teu entendimento. Porque nós sabemos, Pai amado, que Tu é a fonte inesgotável do pão da vida, da água da vida. E nós estamos aqui porque nós necessitamos receber esse alimento tão poderoso que venha fortalecer todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Que unção poderosa, né? Tome posse. Seja multiplicada. Iniciaremos o Salmo 86, ele fala do clamor pela misericórdia divina, né? Esse clamor pelo amor divino. Então é algo que nos fortalece, né? Nos preenche total. É ter esse amor divino sobre as nossas vidas. E aqui ele já inicia, né, nesse clamor. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e responde-me, porque eu estou pobre e necessitado. Guarda minha vida, porque tu és bom. Livra a teu servo, ó Deus, que em ti confia. E esse salmo, ele remete muito a isso, né? Ele falando de servidão, de nós sermos servos, né? Servos. E ele segue também no versículo 4, diz: alegra a alma do teu servo, porque a ti, ó Deus, elevei minha alma. No versículo 6, ó Senhor, escuta minha oração e atende a voz do meu clamor. E segue, volta-te para mim, no versículo 16, e tem misericórdia de mim, fortalece ao teu servo e salva o filho de tua serva. Então ele remete isso, né, à servidão. Deus é rico em amor, ele é o próprio amor, então é a fonte do qual a gente se abastece, né? E tendo amor, a gente cura todas as nossas dores, lança fora o medo. É uma fonte da qual a gente deve estar ali total para ser abastecido, né, Maria? É a oração de Davi. Então, assim, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E através de eu li esse salmo ontem, eu fiquei assim entendendo o porquê, cada vez mais porque ele é um homem segundo o coração de Deus. Porque ele confia, né? Súplica e confiança. É uma total confiança, é uma total dependência, é uma certeza tão grande que assim a gente não é guiado pelo que vê, a gente não é guiado pelo que sente, a gente é guiado por aquilo que está dentro do nosso coração. Então, qual foi a palavra que tocou a minha alma com relação a esse salmo? Foi confiança. Confia, me entrega,
É difícil para você, é impossível para os homens, mas para mim não é. Para mim é possível. Tudo é possível ao que crê. Então, aqui, em cada versículo, eu ia vendo ele entregando ao Senhor. E ele se humilha, que na verdade assim não é aquela humilhação que às vezes a gente quer ser humilde para Deus, mas não, ele é verdadeiro quando ele se coloca bem abaixo do Senhor e nisso o Senhor se exalta, né? Porque a gente sabe assim que não é a palavra que convence o coração de Deus. Deus, ele quer mais, ele quer o nosso coração. Porque ele, às vezes a gente é cheio de palavra bonita, mas lá dentro, então assim, ele jogava para fora aquilo que estava dentro dele. E ele A enalteceu. boca fala o que está cheio o coração, né? Por isso a importância de a gente declarar, né, em oração, em conversar com Deus. Então Davi ele se humilhava, ele se quebrantava e ele adorava, louvava, exaltava ao Senhor. E quando ele exalta o Senhor, ele reconhece que sem o Senhor ele não é nada. Então, é o segredo de ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. É essa dependência, essa confiança, né, que nós temos no nosso Pai. E ele revela, assim, o desejo, né, através da palavra. No versículo 9 ele diz: todas as nações que tu fizestes virão e adorarão a ti, ó Deus, e darão glória a teu nome. Porque tu és grande e fazes prodígios, somente tu és Deus. Então essa é a importância que a gente tem essa convicção, né, de que as nossas, né, tem até o versículo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o poder de declaração, a gente declarar, né, algo como se já visse aquele resultado, né, aqui ele nos dá, assim, essa total convicção. Eu verei, Senhor, todas as nações virão aqui, né, todas as nações dirão glória, darão glória ao teu nome. Então é esse poder realmente de confiança, de fé que a gente manifesta. E diante de tudo isso, a gente sabe que Deus, ele nos concede o poder de escolha como filhos, né? Ele tem o controle de tudo e ele nos dá uma parte para a gente governar. Então a gente tem essa escolha. Então, diante de tudo isso, quem você escolhe que ele governe, né? Quem a gente escolhe que vai nos governar? É o interior, né? É Deus ou o mundo que vai te influenciar? Nesse aspecto, é o seu interior ou o externo, né? Porque como Mari falou agora, não é o que a gente vê, não é o externo, mas é o interior, são esses sentidos, né? Porque assim como a gente tem os sentidos externos, olfato, visão, audição, tato, nós temos os internos, que é a nossa intuição, é a imaginação, né, a percepção, tudo, né? Esses desejos que fluem muitas das vezes quando a gente está aqui na presença de Deus, flui um desejo enorme, né, de sentir, de ter essa conexão cada vez mais profunda, de mergulhar cada vez mais profundo. Então isso é do nosso interior, é de onde flui. Então quem a gente decide, quem a gente escolhe que vai nos influenciar? A Deus. E é do nosso interior que vai fluir, né, esse desejo. Mas ele fala assim, continuando: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Então aqui, ele começou lá em cima suplicando. Ele começou se humilhando. Aí aqui ele já vem com sabedoria e ele pede: Senhor, me ensina o teu caminho, para que eu andarei na tua verdade. E põe no coração o desejo de temer o teu nome. A gente já aprendeu que nem tudo que está na mente está no coração. Infelizmente, tem muita coisa na mente que não desceu para o coração. Porque tem pessoas que dizem assim: eu sou amada, mas elas não se sentem amadas, porque não desceu para o coração. Então, se você não está conseguindo ver as coisas fluírem na sua vida, se você não está conseguindo você tomar posse do sobrenatural, você começa a orar pedindo assim: Senhor, que essa verdade desça para o meu coração. Que essa verdade desça para o meu coração. Porque o sobrenatural ele só vai acontecer quando ela descer para o coração. A nossa mente é o campo de batalha que a gente luta contra o inimigo. Por isso que a Bíblia diz: transformado seja pela renovação da mente. Porque a nossa batalha espiritual ela está aqui, no cérebro, na alma. Por isso que o inimigo não quer que essa verdade desça. Porque ele sabe que depois que ela descer para o coração, o nosso coração é uma terra fértil. O coração transformado, né? Porque o coração, quando ele não é transformado, quando ele não nasceu de novo, ele é enganoso. Só que nós já nascemos de novo, então o nosso coração é uma terra fértil. E a palavra é a semente. Então, quando a semente entra no coração, meu irmão, vai ter tanto fruto, vai ter tanta água jorrando,
que você vai começar assim a desfrutar, a receber, porque o mundo espiritual ele é recebido, desfrutado. Jesus já fez tudo. Jesus já lá na cruz ele disse telestai, ele disse está feito. Então assim, ele não precisa de nós para nada. O que é que nós precisamos? Nós precisamos crer no que ele fez. Nossa luta é essa. Nossa luta interna, mental, espiritual é essa. Crer no que Jesus fez, tomar posse do que Jesus fez. E o 11 ele diz, ensina-me, Senhor. Então, um segredo forte é clamar a Deus. Senhor, me ensina, eu quero viver. Tu diz que em tu eu sou vitoriosa, eu quero ser vitoriosa, eu quero ter uma saúde abundante, eu quero usar a minha fé, eu quero. E que essas verdades elas desçam do nosso coração. Uma vez acessou, flui o rio de água viva, né? E ele encerra esse capítulo e diz: faz comigo um bom sinal para que o vejam os que me detestam e se confundam, porque tu, ó Deus, me ajudastes e me confortastes. É o nosso apoio presente, é a manifestação. Deus é a mais pura bondade, né? Ele sempre se manifesta. Quando a gente levanta um clamor e pede um sinal, Deus nos dá, né? Quando a gente abre de fato, acessar o coração é abrir os olhos espirituais, abrir a mente para o entendimento mesmo, né? É quando a gente toma acesso dessa bondade do Senhor. E Ele mesmo nos diz, né, na palavra, provai e vede a minha bondade. Então, sim, nós como filhos, aqui Ele pede um sinal. Então, como filho, você pode sim pedir um sinal, porque imagina que na nossa fraqueza pode ter pessoas que chegam com falta de fé, né? Mas a sua pouca fé em expressar a Deus, Senhor, me dá um sinal da tua presença na minha vida. Prova a Deus, Ele mesmo pede, provai e vede a minha bondade. Pode provar a Deus para você ver realmente a sua bondade. Manifestem um sinal, mas declare com a sua boca, com a sua palavra, o que está no seu coração. O que seja, pouca fé, insegurança ou medo, porque Ele é bondoso o suficiente para se manifestar e realmente fazer você desfrutar dessa bondade do Senhor. O segredo é clame. Clame ao Senhor, coloca para fora. Se não está conseguindo, diz a Ele. Conta para Ele, pede, chora. E se não souber, mas eu não estou conseguindo chorar, geme, faz alguma coisa. A gente tem que sair da passividade. E a gente tem que ser ativa. A gente tem que, como eu falo, a gente tem que buscar o que é nosso. Jesus, ele quer nos dar, Ele quer nos abençoar. Ele quer nos favorecer, Ele já fez. Agora a gente tem que levantar e ir lá, tomar posse do que Jesus conquistou para nós. Então, a gente acode, acorda. E é isso que a gente fala tanto, assim, porque as pessoas elas estão como se estivessem hipnotizadas, assim, com a cabeça baixa, se conformando com tanta coisa ruim que não é a vontade de Deus. Não é. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Agora, o Senhor, às vezes, permite certas situações na nossa vida não tão boas para nos acordar. Sacode, não aceita isso. Então, Ao invés de reclamar, porque se você consegue reclamar, por que não clamar? Troca isso, inverte. Clama ao invés do reclamar. Se você está conseguindo reclamar, imagina que você também é capaz de clamar. Então, é muito melhor, né? A murmuração é o pior dos hábitos, a reclamação é o pior dos hábitos. Então, inverte aí essa ordem. Glória a Deus. Assim seja. Salmo 87, ele é um cântico, né? A Sião é um salmo dos filhos de Coré. E aqui ele vai nos remeter às origens, né? É um clamor. Sião a gente sabe que é onde se fortalece, né? Se estabelece. É a nossa confiança. Ele segue aqui no primeiro versículo e diz: seus fundamentos estão em seu monte santo. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as moradas de Jacó. Coisas gloriosas se contam acerca de ti, ó cidade do nosso Deus. Mais de Sião, versículo 5 diz: mais de Sião se dirá, um homem poderoso nasceu nela, e ele a estabelecerá. Estabelecido, né? Uma cidade santa. Aqui é um salmo, né, de cântico de louvor messiânico, né? Ele já nos remete que nasceu o nosso único e eterno suficiente Salvador. E aqui ele segue e diz que o Senhor contará a seu povo num livro e dirá: este nasceu ali. Então aqui ele está falando de todos os registros, né, de onde a gente
a partir de Gênesis, a gente vê, né, toda a manifestação. Então, aqui ele está falando do livro sagrado, onde tem essas histórias do qual a gente vem, e são registros para cada um de nós, que nos edifica, que nos fortalece, que nos permite ouvir e edificar a nossa fé e crer nessa palavra. Então, ele segue e diz: os príncipes que habitam em ti se regozijarão, mesmo todos os que têm sido humilhados diante de ti. Então, aqui ele manifesta, né, esse poder da rocha, da nossa rocha eterna, que é o Salvador. Ele fala aqui dos fundamentos, inclusive tem a parábola, né, dos 2 fundamentos, que eu creio que todas aqui conhecem. A casa que foi construída na rocha e o fundamento, né, a casa que foi construída na areia. Vindo um vento, qual é a casa que vai resistir? A que está fundamentada na rocha. Então, que nós tenhamos essa origem, que a gente conheça a nossa origem. Nós estamos fundamentados na rocha. A gente vai ter tribulações, vai vir ventos fortes para nos atacar, mas se a gente estiver fundamentado, crendo no Senhor, nós vamos suportar. Não seremos abalados. Tem um versículo que fala: são como os montes de Sião que não se abalam. Então, assim, os que confiam no Senhor, né? Tem também o louvor. Os que confiam no Senhor. Como os montes de Sião. Então, é assim. As populações, elas estão no mundo. E nós estamos no mundo. Então, assim, nós vamos passar por tudo, porque nós temos um escudo, nós temos um abrigo, nós temos um capacete, nós temos bota. O Senhor, Ele nos deu tudo o que nós precisamos para resistir ao diabo. E se você usar as armas que o Senhor te deu, a Bíblia diz que Ele fugirá de vós. Agora, assim, nós não precisamos focar no diabo. Ele, antes de sair, ele diz assim: submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o segredo é se submeter a Deus. Busque ao Senhor. Deseje. Se você não desejar, clame, peça: Senhor, eu quero sentir a tua presença, eu quero ter fome de ti. Gente, a gente se alimenta todo dia. A gente come, né? A gente coloca um alimento físico na nossa boca. E não é só uma vez por dia. A gente quer comer 3 vezes, que é o mínimo, mas a gente quer mais. Então, mais importante do que o pão que a gente come o alimento de Deus, que a gente come também. Então, por que tem pessoas que estão fracas, sendo abaladas? Qualquer coisa derruba. Porque elas não... O fundamento, né? Está errado. Elas não estão se alimentando da palavra. Elas estão ouvindo coisas erradas. Elas conversam sobre tudo, mas não falam do principal. Elas assistem tudo na televisão, mas não assistem o principal. Então, assim, Jesus está livre, ele é disponível. A gente não é merecido pelo que tem, pelo carro, pela casa, mas Jesus, ele é disponível para todo mundo. Seja quem for, o Senhor está disponível para você, na sua casa, no seu... Então, toma posse dessa bênção, desfruta, porque é um desfrute. Não é uma obrigação. É uma completude, né? É uma completude, assim, do qual é onde você diz: não é o que a gente tem, é o ser, é o que a gente é na presença dele. Não é quem eu fui, mas quem eu posso me tornar na presença dele. Porque imagina que há pessoas que impedem de estar na presença de Deus por se sentir imerecida, por se sentir indigna, pecadora, falha. Que todas nós somos. Mas Deus quer a nossa presença, Ele ama o pecador. E quando a gente se coloca na presença dele, ele vai nos moldar. Então não importa quem você é, mas quem pode se tornar, né? É o ser, quem eu sou na presença do Senhor. E é um processo. É um processo. E assim, você que tá pensando, que pensa dessa forma que Laís falou: não, eu não mereço, eu não sou digna, eu estou fazendo coisas erradas. Então você lembra de um versículo que o Senhor é muito poderoso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus morreu por você, pecadora. Por mim, pecadora. Deus morreu para o homem no pecado. Não tinha nenhum homem na terra que não tivesse no pecado. Então não olhe para o pecado. Olhe para o amor de Deus. Para o amor de Deus. Porque até o fim nós vamos continuar caindo. Uns caem mais, outros caem menos. Mas o Senhor nos levanta. O Senhor nos levanta, o Senhor tira o véu do escurecimento da nossa vista para que a gente enxergue nele, que a gente pode vencer o pecado. Porque ele já venceu por nós. A gente vai ter que só imitar os passos dele agora, imitar os passos dele. Dia, como você falou, é dia após dia.
A gente melhora um pouquinho, cai, levanta, sacode a poeira, começa de novo. Então, é assim, a nossa vida vai ser assim até Jesus voltar. As influências também do mundo, né? Como ele diz, resistir ao inimigo. Resistir, no sentido, na origem hebraica, ela significa isso, se defender e atacar. Então, muitas das vezes, isso é uma resistência. Não, eu não vou para a presença de Deus. É a influência do mundo exterior. E o Senhor mesmo nos diz, nenhum dos que chegam a mim se perderá. Nenhum dos que chegam a Ele, que confiam nele, Ele vai deixar para trás. Pode ser difícil, pode você estar ainda sob muita influência do mundo, né, com essa venda da qual a Mari falou, mas Ele é capaz, sim, de ir removendo. Imagina que Deus ele é tão poderoso que Ele remove até as memórias, né, Mari? Aquelas memórias de condenação que há. Pessoas que... Por que há libertação de vício, de drogas, de prostituição? Deus apaga essas memórias. Elas são transformadas. Aquela pessoa que chega, que se liberta do vício, ele não lembra mais do vício. Ele apaga aquela memória do desejo do vício. Porque se permitiu. Então Deus é poderoso para fazer essa total transformação. Glória a Deus. Salmo 88, ele... continua, né, um salmo também dos filhos de Coré, do clamor em meio à aflição. Ele inicia se colocando em presença, em oração ao Senhor. Ó Senhor, Deus da minha salvação, de dia clamo e de noite estou diante de ti. Venha diante de tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos à minha súplica. E aí você manifesta todas as suas angústias. Aqui, nesse salmo, ele coloca: minha alma está cansada dos males e a minha vida chegou à sepultura. Fui considerado entre aqueles que descem à cova e fui como um homem sem ajudador. E ele segue, né, falando e durante todo esse salmo, do 1 ao 8, ele manifesta aqui um cântico, uma oração bem deprimente. E ele encerra assim: tornaste afastado de mim os meus conhecidos, e me tornaste para com eles uma abominação. Fui encerrado de modo que eu não saísse. Aqui ele está falando de um isolamento, né? Essa angústia mesmo interna da nossa alma. Quem nunca? Eu já estive num momento assim, em que a gente, né, fica naquele estado deprimente, se lamentando daquelas dores, do sofrimento. Por que isso? Por que aquilo? Todos nós já tivemos esse processo, né? Eu creio que ainda não teve, em algum momento pode ter se sentido por curto ou longo prazo. Então esse salmo, ele reflete a realidade de muitos, da maioria, da grande parte. O mundo está assim, o mundo está caído, a gente tem visto o mal se revelando, e a gente sabe que essas coisas vão acontecer, né? Como eu falei no início, a guerra maior do ser humano é na mente. Então, as pessoas, elas estão doentes, elas estão cansadas, sobrecarregadas. Essa é a realidade que a gente vê. Cheguei à tua presença, ele foi em oração e se lançou na presença do Senhor. E ele diz: minha alma está cheia de angústia. A minha vida se aproxima da morte. Gente, quantas pessoas a gente vê falar, tá boinha, de repente se suicidou. A gente não sabia. Quantas acontece isso? Cada vez mais está mais frequente. Pessoas jovens, com saúde física, mas doente emocionalmente. Como eu falei, a guerra é na mente. Então, assim, o mundo está calado, as pessoas estão se fechando dentro de si, cada vez mais. Por isso que a gente tem que ser diferente, a gente tem que ser luz. A gente tem que falar, a gente tem que perguntar: você está bem? Você é amada, Jesus te ama. Em vez de você lançar uma palavra, de deixar aquela pessoa desanimada, lança uma palavra para levantar ela, mostra quem ela é. E a diferença desse salmo aqui, que esse homem, ele chegou à presença de Deus, ele sabia quem Deus era, ele sabia que Deus podia socorrer ele. E ele começou dizendo: ó Senhor, Deus da minha salvação. Então, ele não estava como muitos estão, porque ele sabia quem Deus era. E, infelizmente, tem pessoas que não sabem de quem Deus é, não sabem, não estão indo buscar em Deus o que Deus tem para elas. Por isso que elas estão indo se suicidando, estão angustiadas, morrendo, porque não estão clamando. Clama que o Senhor vai te livrar, clama que o Senhor vai te levantar. Clama, o segredo é esse, clama. Né? É a autocondenação, né, Mária? Que ele falou: Senhor da minha salvação, ele que nos salva, né? Então,
ter essa visão realmente. No 9, ele manifesta também essa tristeza. E aqui ele nos ensina essa oração. Ó Senhor Deus da minha salvação, escuta o meu clamor e a minha súplica. E aí aqui ele expressou tudo que está no coração. Eu estou angustiado, eu estou... Então é assim que a gente deve orar. Expor as nossas fragilidades, a nossa vulnerabilidade. E ele segue, né, no versículo 9 diz: e os meus olhos se enfraqueceram por causa da minha angústia. Cada dia tenho invocado a ti, ó Deus, e minhas mãos tenho estendido a ti. Né? E apesar de estar triste nessa angústia, ele levanta as suas mãos ao Senhor. Então ele manifesta a sua tristeza, mas aí ele encerra aqui o final, né, desse salmo, a partir do salmo, do versículo 13 a 18, ele manifesta total fé, né, o clamor a Deus. Aqui ele levanta o clamor a Deus, porque é exatamente quando a gente está numa oração, quando a gente está com aquela angústia que sente, né, a gente começa a manifestar em oração a Deus e vai colocando. E então o Senhor vai nos dando força e a gente encerra uma oração com um poder que vem realmente do alto, da fonte, porque nós estamos sendo abastecidos na fonte. E aí, no caso, nessa oração, você vai sentindo esse poder. E ele segue aqui no 13. Mas eu tenho clamado a ti, Deus. Chegue minha oração diante de ti de manhã. Não te esqueça de mim, ó Senhor, e não vires teu rosto. Estou pobre e cansado desde a minha juventude, e eu me ensoberbeci, mas fui humilhado e confundido. E ele encerra aqui no versículo 17 e 18, ele diz: eles me rodearam como águas todo o dia, e unânimes se puseram contra mim. Tornastes afastado de mim meus amigos e meus companheiros, e meus conhecidos apartaste de mim. Então é um clamor de profunda convicção. E assim, Deus, ele é poderoso para converter todo o mal em bem. Deus converte esse mal em bem. Então aqui ele fala, né? Ele diz: tirastes os amigos. Por que que Deus tira pessoas do nosso convívio? Aqui ele fala profundamente que pessoas foram afastadas, né? No Salmo 8 ele fala: tornaste afastados de mim os meus conhecidos. No Salmo 18 ele diz: tornaste afastados de mim meus amigos e companheiros, e meus conhecidos apartaste de mim. E aí fica esse questionamento: por que que a gente perde pessoas que às vezes a gente ama, que quer ali no nosso convívio, né? Por que que Deus afasta? Muitas das vezes é para o nosso crescimento, né? Deus converte todo o mal em bem. Muitas das vezes, imagina que você tem aquela pessoa que faz tudo por você. Tudo que você precisa, a pessoa está ali para suprir. E aí, de repente, essa pessoa se afasta. Deus quer te ensinar, faz por você mesmo. É hora de você tomar ali uma ação. Você tem que fazer, você é capaz de fazer por você mesma. E há pessoas que são tão vitimistas que quando chega a esse ponto, pessoa tal poderia me ajudar e por que que não está me ajudando? Permissão do Senhor, muitas das vezes. Para que você aprenda a fazer. Para que você aprenda a fazer. É, verdade. As coisas cooperam para o bem. Então, tem coisas que a gente não vai entender na hora, mas depois a gente vai ver que era a mão do Senhor. Para o nosso crescimento. Para o nosso desenvolvimento, né? Nós estamos sendo transformados, nós. Por isso que tem coisa que a gente não entende, mas nós estamos sendo transformados. Para que no final a gente esteja cada vez mais parecido com ele. Esse é o nosso propósito maior, Laís. Às vezes pode até soar, vai ser parecida com Jesus, mas foi para isso que ele morreu na cruz. Ele disse: ele é o primogênito de muitos. E assim como ele é, nós também seremos. As coisas que ele fez, ele disse: quem crê em mim, as obras que eu fiz fará, e obras maiores farão. Então, às vezes eu oro e digo: não, é muita arrogância, eu queria ser parecida com Jesus. Aí o Senhor me manda esses versículos. Foi para isso que eu morri. Foi para isso que eu morri. Eu quero que vocês sejam um exército de muitos. Aí vê bem, nós somos escravos dele, né? Ele é o nosso Senhor. Servos, né? Exato. É melhor ser escravos, né? Só é livre nesta vida quem é escravo de Deus, né? Quem é servo do Senhor. O mundo é diferente. Nós somos servos. Eu gosto de dizer até o nome escravo, mas é um servo, um escravo que ele quer que seja semelhante ao Senhor. Ele quer nos dar a herança dele, a justiça dele. Como é que um senhor derrama o sangue pelos escravos, pelos servos? Então, assim, gente... Ele comprou, né? Por isso que a gente somos servos. Foi uma compra, né? Ele já pagou o preço por nós. É exatamente isso. Foi com preço de sangue. Caro, um preço muito caro. Então, nós somos valiosos para o Senhor. Não é pelo que nós fazemos.
Não é pela nossa obra, pelo nosso comportamento. Merecimento. Mas é porque ele nos amou lá atrás, quando a gente não merecia. A gente não merece até hoje. Mas ele decidiu nos amar. Então, assim, dessa verdade ela entra no nosso coração, minha irmã, você tira o véu da lei, você tira o véu do merecimento, da justiça própria. Você para de se comparar com os outros, de se achar melhor do que os outros. E tudo que você faz de bom, você glorifica a Cristo. É verdade. Glorificar Cristo. Tudo para a honra dele. Para a honra e glória dele. Então, Deus é muito perfeito. O reino de Deus é muito Você falando assim, né, dessa escravidão, de como ser servo, até abre um entendimento para que a gente possa realmente ter essa percepção. Há uma história, um filme, eu não me recordo qual, que um pai, né, veio com um filho, né, da África, nesses navios negreiros, e chega ao Brasil. E ele trabalhou, né, e tal, e ele juntava, né, cada centavo, trabalhava lá para o seu servo, e aí foi a época que houve a carta, né? O servo poderia comprar a carta de alforria. E ele juntou tanto dinheiro que ele chegou a um ponto e ele poderia ter comprado a sua carta de alforria, mas não. Ele comprou o filho. Então, né, assim como Deus faz com nós, né? Ele nos comprou, então ele nos tem. E aqui o filho dele passou a ser o escravo dele. Ao invés dele comprar a liberdade, comprou a do filho, né? Porque ele só tinha para comprar uma carta de alforria. Então esse é o amor de um pai, né? De uma mãe. Então a gente sim, essa liberdade, né? Sermos servos do Senhor é um amor supremo, assim. Quando a gente toma posse desse entendimento, a gente se entrega total, né? Nos tornamos servos do nosso Pai. É um servo livre, né? Nós somos servos livres. E aqueles que se acham livres são escravos. E por isso que a gente fala, não porque a gente quer dizer que é melhor, mas porque a gente quer trazer aquelas pessoas para viver o que a gente vive. O desejo do meu coração, do fundo do coração, é isso. Eu digo, Senhor, é tão bom, eu quero que as pessoas vivam o que eu vivo, que elas tenham a força, que elas não desanimem, que elas desfrutem do amor. Então, por que a gente fala? É para isso. É para manifestar a glória de Deus, é para que quem está lá fora venha fazer parte desse time, dessa família, porque não tem nada melhor, nada se compara a isso, nada. É uma paz que excede o entendimento total, é de se sentir assim uma plenitude, nossa. É poderoso. Nada. Poderoso. Vamos lá, 89, né? Agora? E o Salmo, vamos encerrar aqui. O Salmo 88, a gente concluiu, né, exatamente esse entendimento que nos dá. O Salmo 89, ele fala da promessa do Senhor a Davi. E aqui ele nos remete muito ao princípio de felicidade, esse versículo, esse salmo completo. O primeiro versículo fala: a misericórdia de Deus cantarei para sempre, e que com minha boca darei a conhecer a tua fidelidade por todas as gerações. Então é isso que a gente declara, que a gente manifesta, que seja realmente multiplicado, e que o reino de Deus, ele falou, né, se estabeleceu eternamente. Então, nós somos responsáveis por manifestar na nossa vida, nas nossas ações, para que os filhos também possam manifestar e que assim vá se perpetuando por todas as gerações. Né? É uma responsabilidade 100% minha, 100% sua, de cada um aqui. É preciso a gente abrir esses olhos espirituais, tomar posse, realmente manifestar. E ele segue e no versículo 3 e diz: uma aliança fiz com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Davi, quando a gente vê aqui, tome posse isso para si. E jurei o meu amado, o meu servo. Davi significa amado de Deus. Eu sou amada de Deus, você é amada de Deus. E o próprio Senhor diz: eu abrirei minha boca em palavras. Então, abre agora esse teu entendimento. Aqui é para nós essa revelação. É para o amado de Deus, eu, você. E o versículo 4, ele diz: estabelecerei tua semente até a eternidade, e edificarei o teu trono para sempre e sempre. E ele segue, né, com muitas promessas. E ele fala no versículo 15: feliz o povo que conhece tuas obras gloriosas, que andarão na luz do teu rosto, ó Deus. E ele fala, né, feliz. E continua: em teu nome saltarão de júbilo todo dia, e por tuas justiças serão exaltados. Ou seja, é constante, é sem cessar. É uma felicidade que em meio à aflição estamos dando glória. É sem cessar. Glória a Deus. Esse 3 aqui fala muito comigo, quando ele diz: fiz uma aliança. Então, Jesus é o fundador da nova e da eterna aliança.
Foi essa verdade, Laís, que transformou a minha vida. Quando eu descobri o que é a nova e eterna aliança, que ela foi selada com sangue, que ela não volta atrás. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam todo dia. Porque não é pelo que eu faço, porque é pelo que Cristo fez. Por que é que eu tenho que ter misericórdia? Porque o Senhor sabe que eu vou cair todo dia, mas todo dia Ele me levanta. Todo dia eu olho para o céu e lembro, eu sou perdoada, eu sou amada, eu sou curada, eu sou abençoada e eu tomo posse das cláusulas dessa nova aliança. Entendeu? Amém. Todo dia eu lembro disso. Eu sou amada, eu sou abençoada. E você já pode ver aqui que as palavras já mudaram. O semblante já mudou depois da nova aliança, depois nova e eterna, ou seja, depois E de eterna. outra. E ele diz, meu servo, né? Eu fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu amado, meu servo. Então imagina que na história nós tivemos muitos, né, exemplos de muitos servos. José, um servo do Senhor, foi vendido pelos irmãos como escravo, né? Fala que liga na terra, tá ligado no céu. Então imagina que por que que ele foi tirado, né? A gente falou aqui no capítulo anterior, por que que são tiradas as pessoas? José foi tirado do convívio do pai, que o amava imensamente, foi tirado ali do convívio dos irmãos. Os próprios irmãos fizeram isso com ele. Por que que muitas das vezes, e dói, porque muitas das vezes os próprios parentes da gente, né, são afastados, são traiçoeiros, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de José, ele foi tirado, mas o próprio Deus, ele converteu todo esse mal em bem, para salvar até aqueles próprios que o recriminaram, que o venderam, né? Daniel estava lá na Babilônia como escravo, foi à cova dos leões, mas o Senhor o tirou. Então, quer dizer que a gente ser escravo do Senhor não quer dizer que a gente não vai para uma prisão. José foi para uma prisão e ele governava dentro da prisão. Então, quem que a gente vai escolher nos governar? Se a gente estiver no controle, sendo governado por Deus, não importa onde você esteja. Governe. Tenha plena convicção, porque o Senhor é poderoso para converter todo o mal em bem. E nós temos inúmeros outros, né, exemplos na Bíblia de homens que se realmente submeteram a essa servidão a Deus. Eu sou o teu servo, Senhor. Que nós sejamos os servos do Senhor, porque somos livres, amados, perdoados. Tem algo melhor. É verdade. E lá em Gênesis, acho que uma das primeiras ordens que o Senhor nos deu, dominai sobre toda a terra. Dominar é governo. Governe. Ele já tinha feito tudo. Por que que ele nos fez no sexto dia? Porque ele não precisa de nós. Ele só quer que a gente governe sobre o que ele fez. Hoje, a coisa que mais traz revelação e assim, na minha vida é quando eu digo, Cristo já fez. Agora eu tenho que me esforçar para acessar o que ele fez. O que ele fez, homem nenhum poderia fazer. Por isso que lá em Apocalipse diz, quem é digno de abrir o selo? Quem é? João chorava e não via. E estava lá Abraão, Moisés, estava lá todos. Estava lá muitos. Os heróis da fé. E quem é digno? E ele chorava, porque só tem um digno, só Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, assim, o sangue de Jesus é poderoso, que ele já nos limpou todo o nosso pecado. Agora, tem pessoas que ainda pecam e se condenam. Por quê? Porque elas não confiam no sangue. Elas acham que o pecado dela é maior, mais grave do que o sangue. Mas não, o sangue de Jesus, ele é poderoso para apagar todos os nossos pecados. Isso não significa que nós vamos pecar. Significa que nós vamos confiar no sangue e que nós não vamos deixar o acusador, porque se tem um acusador, é Satanás. A Bíblia diz, Satã, o acusador. Então, assim, ele é quem nos acusa. Ele nos oferece o pecado para quando a gente cair, ele nos acusar. Por quê? Porque ele sabe que o poder está na acusação. O poder não está em pecar. Porque infelizmente, a gente é carne e a gente não vai conseguir viver sem pecar. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso, né? E aquele que se acha santo, que se compara... Jesus tinha raiva de quem? Dos fariseus. Chamava de víbora, porque eles se achavam melhores. Eles não reconheciam... Por fora um sepulcro, por fora branco como mármore, mas no interior. Porque Jesus sonda o interior. E ele falava como um sepulcro caiado, né? Então, assim, meus irmãos, não tenha medo do pecado. Confia no sangue. O sangue de Jesus, o sangue que selou essa nova e eterna aliança. Por isso que nós somos mensageiros o que é evangelho? As boas novas, né? Nós temos que anunciar
as boas novas. Jesus, ele morreu por você. Não, mas eu tô bebendo demais, mas ele morreu por você, ele te ama. Jesus é a fonte da vida. Jesus, quem bebe, bebe porque tá triste. Por isso que a gente não O pode... próprio Provérbios diz, né? Os que bebem, bebem para entorpecer a sua dor. É um entorpecente. Quem fuma, ele fuma para entorpecer aquela dor da alma. Imagina, Mari, que Deus vai colocando situações para que a gente abra assim, o entendimento. Há uns 3 meses, eu estou lidando assim com uma pessoa, e muitas vezes nós somos exatamente dessa forma. Sabe aquela pessoa que é altamente vitimista, que você se determina a ajudar, mas que tem uma barreira tão grande de impedimento, uma crença mesmo, que até para ajudar se torna difícil? E assim eu imagino, me abre muito entendimento, eu digo assim, é Deus conosco. Ele está com a bênção na mão para entregar, mas você mesmo impede de receber. Você mesmo impede de receber. E aí a gente ministrando e orando e dando as orientações, porque o vitimismo, esse reclamar, só reclamar, a pessoa vai, tá bom, eu vou ajudar. E aí você busca meios de ajudar e a pessoa vai e declara com a boca, mas eu não tenho condição, não tem condição. E eu, sabe, ministrando. Tem fé, eu sou uma pessoa de fé, mas a boca declara o tempo todo, não tem condição. Calma, não é condição. Você está falando de que condição? É financeira? É possível a gente resolver isso? Calma. Só manifesta esse poder. Me determinei a ajudar e comecei a ajudar dessa forma. Eu digo, a bênção está na mão, mas a barreira que tinha era tão grande que eu digo, enquanto não acessar, não vou. E aí eu ministrei, eu digo, Deus, é desse jeito. Muitas das vezes o Senhor está com a bênção para me entregar, mas a minha resistência não permite que eu receba. Então, que a gente abra essas barreiras. E eu ministrando, vamos orar. Me coloquei em jejum nesse propósito para essa pessoa, né? E fiquei orando, que até o meu próprio esposo se chegou também nesse momento e se também propôs a ajudar. E eu ministrei para ele, eu digo, vamos esperar, calma que não é assim. E ministrando. E um certo dia, ali às 6 da tarde, o Senhor me deu aquela revelação. Foi instantâneo, é lindo como o agir de Deus. Conversando com meu esposo, e aí ele ficou, tomei um banho. 6 da tarde, me veio a solução para essa pessoa da qual eu estava orando. Eu disse, as portas foram abertas. A bênção foi recebida. Deus me veio e me deu um direcionamento que, sabe, toda aquela questão que precisava de muito, ou um valor exorbitante, algo assim, uma solução que, como eu dizia, eu manifestava. Você não tem condição, é o dinheiro que está impedindo, tira o olho do dinheiro. Essa causa pode ser resolvida, só tira o olho do dinheiro, não manifesta que você não tem condição. E aí veio a solução que o custo, Mari, foi assim, nem 10% do que se imaginava. Glória a Deus. Eu disse para o meu esposo, eu digo, agora foi abertas as portas. Essa barreira caiu. Liguei imediatamente. Oi, tudo bem? Tudo bem. E a pessoa revelou. Só confirmou o que eu já sabia. Eu disse, a pessoa abriu as comportas das bênçãos. E eu liguei e comecei a falar e a pessoa manifestou. Olha, ontem, às 3 da manhã eu acordei, estava numa inquietação, fui para fora. Comecei a olhar a lua, as estrelas, eu falei com o Senhor profundamente. E ela começou a manifestar. E meu dia hoje foi lindo. Pessoas que não me ligavam há tempo, hoje eu recebi tanta ligação. E aí, às 6h30 da tarde, eu ali comecei. E agora você também me ligou. Hoje foi um dia extraordinário. Glória a E Deus. aí eu digo, meu Deus, como o Senhor age poderosamente. E aí começou a falar com meu esposo. E eu disse, olha, pois a solução é assim, assim, vamos agir dessa forma. Por quê? Eu já tinha me comprometido. De tanto orar, meu esposo chegou também e se comprometeu. Mas o Senhor disse, não, aqui agora é comigo. Não vai precisar investir isso ou isso, não. É dessa forma. O Senhor me deu aquela revelação. Eu disse, foi a pessoa que abriu a comporta da bênção. Glória a Deus, Porque o Senhor permitiu e resolveu de uma forma. Ele disse, eu que vou resolver, não é você, não é seu esposo, nem ninguém. A pessoa falou comigo, ela passou a madrugada louvando. E ela relatou, meu dia foi extremamente diferente. É esse o clamor que a gente tem que manifestar a Deus. É essa forma que a gente abre as comportas. A bênção está na nossa mão. Quantas vezes? É isso que o Senhor que queima no meu coração. Laís, meu Deus. Gente, é que às vezes atrapalha. Atrapalha. E você falou uma coisa aí que veio assim. Jesus, quando ele morreu, ele rasgou o véu de baixo para cima. Rasgado. Só que tem pessoas que ainda não perceberam essa realidade. Eles ainda andam com o véu do rosto.
Entendeu? É isso que impede da gente receber, né, Mari? Então eles Meu Deus, como eu aprendi com isso. não enxergam o que o que Jesus já fez. Eles não conseguem ir no trono da graça. No trono da graça, porque o nome é esse, é graça. Ontem eu assisti uma pregação que falou muito comigo. E assim, porque eu entendi a graça, assim, a Bíblia aponta para a graça, só que não, a graça ela está revelada do início ao fim. Isso. Ele falou que em Gênesis tinha duas árvores, uma era a árvore da vida, que era a graça, que é a provisão de Deus, Deus nos dando tudo, e a outra era a nossa escolha, e nós escolhemos a nossa escolha. E hoje muitas pessoas estão vivendo assim, escolhendo por conta e risco próprio. E ele terminou o último versículo de Apocalipse, depois tu lê qual é, eu vou até ler aqui, o último versículo de Apocalipse. O Senhor fala assim, ó. A graça de Jesus esteja com todos. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Então, a Bíblia, Jesus, ele é a graça. A graça não é uma doutrina. Jesus... Favor é merecido. Aí você diz, mas o que é a graça? Jesus é dando o que a gente não merece. Sabe por quê? Porque se a gente merecesse, a gente estava no inferno queimando. Se for pelas minhas obras, eu estava no inferno. Mas o Senhor, ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar, não é pelo que a gente faz. Ele escolheu nos amar. Então, assim, não olhe o que você merece. Olhe o que Jesus tem para te dar. Eu sempre recebo, quando eu vou receber de Deus, eu recebo assim. Senhor, eu sei que eu não mereço, mas tu quer me dar, vem e vem. Aí o céu se abre. E o que a gente liga na terra tá ligado no céu. Muitas das vezes, a pessoa quer oferecer algo, a gente tem aquele orgulho de não querer receber. Imagina que se a gente for orgulhoso assim na terra, a gente tá ligando também no céu. Muitas vezes o orgulho vai impedir também. Ali, a manifestação de Deus é através de pessoas. Pessoas vão e têm ali, mas o orgulho muitas vezes está tão grande que a gente impede de receber. A gente impede. Então eu aprendi muito com essa lição. Eu digo, meu Deus, tantas das vezes eu posso ter sido assim. E realmente que a nossa oração, que o clamor, que a gente se coloque diante de Deus e diz, ouve a minha súplica. Senhor, que eu não me impeça de receber o que o Senhor tem preparado para mim. Me capacita, eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim. Glória a Deus, Porque é o nosso bloqueio, são as nossas vendas que impedem da gente receber tudo que já está preparado. Tudo está pronto, mas essa barreira que nós temos impede que a gente receba. Então, eu aprendi muito com essa lição. Eu creio que tudo que chega na nossa vida, é Deus querendo nos mostrar de alguma forma, olha, muitas vezes eu também tinha uma bênção, mas você agia dessa forma. E como eu tomo lição de tudo. Porque é para mim, é para você. Eu relatei assim essa situação, não, é para edificar mesmo. Cada vida aqui. Quantas bênçãos pode estar só te esperando, mas a barreira, o bloqueio que você está colocando impede que Deus entregue, que alguém que tem algo que te entregue. Por quê? O orgulho, né? Essa imerecimento. Porque tem pessoas que até para você dar um presente, não precisava. Não precisava. Sabe? Tudo tá pronto, só vamos acessar, tome posse, seja grato. Clame, clame, clame. Não reclame. Tem um versículo que diz assim, a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Nós somos chamados para dominar, para governar. E aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, receba, meu irmão. Receba, porque ele quer te dar. Receba, não, mas receba sem merecer, porque ele deu foi para quem não merece. Receba. É mesmo. Jesus, ele fez tudo. Por isso que a gente foi feito no 6º dia. Porque ele não precisa de nós. A gente tem que só receber o que ele já fez. E depois a gente vai imitar também. Imitar. Porque quando a gente recebe a graça, ela é muito poderosa. Então a gente tem que manifestar. Não deixe que a graça se torne vã na sua vida. Então, esse é um outro segredo poderoso. Porque depois que a gente recebe, aí você vai manifestar. Então, você vai imitar. Aí é aí que vai vir a obediência, as boas obras. É aí que você vai fazer o bem. Então, é muito... Ser luz onde chega, né? É isso mesmo, é esse poder. O essencial é invisível aos olhos. É esse poder que a gente vai manifestar de alegria, de gratidão, de adoração, de estar aqui servindo, né? Estamos aqui, de certa forma. Então, esse salmo, ele realmente é poderoso, vale meditar em cada versículo. Quem não leu, vou ler aqui o 28, que também é muito poderoso. E ele fala, na minha misericórdia lhe conservarei para sempre, e minha aliança lhe será confirmada. Sua descendência estabelecerei para sempre, e o seu trono como os dias dos céus. Versículo 34, uma coisa jurei ao amado, por minha santidade, e não mentirei.
Sua descendência será para sempre, o seu trono diante de mim como o sol, como a lua fiel testemunha no céu, será estabelecido para sempre. Para sempre. Então, façamos de Deus o nosso escudo protetor, o nosso eterno Salvador, a nossa confiança plena. Confiança plena. Aleluia. Glória a Deus. E ele fala aqui também nesse capítulo, ele tem 52 versículos, é bem extenso, e ele traz aqui uma das perplexidades, né, dos escolhidos. É uma questão muito natural. Estamos vivos, iremos chegar ali ao momento de uma finitude humana, né? Ele traz aqui essa reflexão sobre a morte. Esse salmo, e ele começa, né, a falar de tudo, mas ele declara até o final: bendito seja o Senhor para sempre e sempre. E aqui ele encerra o terceiro livro de Salmos, porque Salmo foi dividido em 5 capítulos, em 5 livros, né? E aqui no Salmo 90 ele inicia um novo livro, e o primeiro livro ele é escrito por Moisés, o Salmo 90. E ele segue aqui e fala a eternidade de Deus e essa perplexidade, essa finitude do homem. E Moisés começa assim: ó Senhor, tu tens sido nosso lugar de habitação de geração em geração. Porque 1000 anos a ti são como um dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite. O tempo de Deus é diferente do nosso, né? O tempo de Deus é bem diferente do nosso. E aqui o Moisés ele vai remeter a falar sobre a morte, né? Ele diz no versículo 10, o tempo da nossa idade são 70 anos. Os de maior vigor chegam aos 80 anos. Mas a maioria deles são cansaço e dores, pois não sobreveio humilhação. Nos sobreveio humilhação e somos submetidos à aflição. E quando a gente fala assim da melhor idade, né, dessa fase, a gente viu no capítulo anterior que a gente tem que se valorizar, porque a gente não é o que faz, e sim o que a gente é. O nosso valor está em quem eu sou. Então, quando a gente chegue lá, quando chegar na nossa idade, ou quem está aqui que está na melhor idade, que não se angustie, né? Sim, porque vai haver algumas pessoas, parece que rejeitam, né? Porque a juventude é endeusada e a velhice muitas vezes recriminada. Mas que a gente saiba que o nosso valor está em quem nós somos. Então, jamais permitir que alguém menospreze. E aqui nesse salmo é bem interessante, porque aqui Moisés, ele declarou algo do seu coração. Que ele diz que o homem chega no máximo a 80. E a 80, Deus mostrou para ver exatamente isso. O tempo do homem é diferente do meu. Aqui tem, assim, as pessoas podem tomar como uma contradição, mas ao mesmo tempo é exatamente isso. Moisés, o tempo de vocês aqui é diferente do meu. Né? 1000 anos para Deus é como um dia. E Moisés começou o seu chamado com quantos anos? Com 80. Com 80 anos foi que ele tirou o povo do êxodo. Quando ele achou que ia terminar, estava começando. Quando ele achou que ia terminar. Ou seja, na nossa percepção, as coisas são totalmente diferentes. E Deus revelou o que para ele? Fez ele viver, fala lá no finalzinho, né, em Gênesis, que Moisés viveu aqui no Deuteronômios. Deuteronômios 33, versículo 6. Versículo 7. Moisés tinha 120 anos quando morreu. Seus olhos nunca se apagaram, nem se enrugaram as suas bochechas. Quer dizer, ele foi com total vigor. E ainda mais, não foi encontrado seu corpo, né? Josué procurou ali por muito tempo, mas não foi encontrado. Né? Fala que Jesus tomou para si, que Deus tomou para si. Então o tempo de Deus é diferente. Todos esses homens de Deus, Moisés, Davi, José, eles reconhecem a grandeza, a soberania de Deus. Né? E Moisés começa aqui: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e tu formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então Moisés, ele reconhecia a grandeza de Deus, a soberania de Deus. E no 3 ele diz: tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Então, assim, isso é um segredo grande da vida hoje, é nós reconhecermos quem Deus é. E quando a gente vê a grandeza de Deus, a gente vê a nossa pequenez, né? Porque um homem orgulhoso, um homem cheio de si, ele é um homem vazio de Deus, um homem cheio de si. É um homem vazio de Deus. E aqui Moisés diz: tu reduzes o homem ao pó. Então Moisés, ele sabia que o homem sem Deus, ele não é nada. Que ele reconhece, a gente tem 70 anos, quando muito chega é 80. Então,
de que vale. Então, não é nós, é o Senhor Jesus que vai fazer a diferença na nossa vida. E que o tanto de dias, de anos, acho que é porque estava uma ligação e atrapalhou. Então, que os nossos dias sejam para glorificar o nome de Deus, exaltar, que a gente reconheça que sem Deus a gente não é nada, é vazio. Mas que com Deus nós somos cheios, cheios do Espírito Santo. E que nele nós podemos tudo, em nome de Jesus. Amém. E ele fala, né, todos nós temos essa ânsia, né, ele diz no versículo 12, faz-nos saber o número de nossos dias para que façamos entrar o coração à sabedoria. Então aqui ele pediu revelação de Deus, né, ele pediu essa sabedoria, mas a gente tem essa certeza, né, da eternidade em Deus. Sim, temos a brevidade humana, que é a morte. E a gente, quem aqui, né, a morte ela pode ser aterrorizante, até a gente entender, né, que não é o fim. Que quando a gente morre aqui não é o fim. Há uma eternidade. Deus nos concede a vida eterna também, né? Aos que chegam nele nenhum se perde. Então aqui ele pede isso, dar-me a conhecer o número dos meus dias. Imagina que nós, se a gente soubesse quantos dias ainda temos, né? O que se faria com essa vida? Então o apóstolo Paulo ele até fala, né? A nossa vida, a nossa brevidade humana é como um punhado de água, né? Você chega diante do oceano e pega aquele punhado de água e a água vai esvaindo ali entre os dedos. E aí chega o dia que esgotou. É como a imensidão no infinito, é a eternidade. E aí ele fala, e aqueles que confiam no Senhor vivem como o oceano. Ele sabe que tem aquela porção grande, que sim, pode escorrer pelas mãos, mas ele ainda assim vai ter aquela vasta imensidão, que é a eternidade. Então, que a gente tenha total essa percepção de estar, sim, sendo serva, né? Se entregar total a Deus, porque essa é uma promessa sublime do qual a gente crê, que é estar na presença dele, de ter com ele, né, nessa eternidade, de buscar viver. Então, a gente ter essa confiança nos dá uma paz e lança fora todo o medo, inclusive esse medo, né, que é o maior medo do ser humano, é o medo da morte, é o medo de falar em público. Então, estar diante do amor do Senhor vai ser lançado fora todas essas questões. Faça o melhor que você tem que fazer hoje, independente de você saber quantos dias, se eu tenho um mês. Imagina que pessoas que estão ali numa fase terminal, se você só tem um mês de vida. É doloroso, né? Você saber, assim. Mas quando está em Deus, não, você sabe que assim, quando chegar, você vai, ali não é o fim. Então, vai dar essa paz que excede o entendimento. Né? Pode haver algumas questões, algumas angústias, porque é natural do ser humano. O próprio Jesus, né? Ele diz que, possível, afasta de mim esse cálice, mas que a gente vá em paz, né? E cumpra. Então, por isso que nos dá essa percepção. Hoje eu tenho que fazer o melhor que eu posso fazer, ou o que eu faria o último, né? O que eu faria diferente se eu soubesse hoje, fosse meu último dia. Então, todos os dias a gente tem que estar entregue na presença do Senhor, clamando a Ele e confiando total nele. Vale gastar, investir o nosso tempo na presença do Senhor, porque Ele é a fonte de energia, Ele é a fonte de poder. Invista tempo, enquanto você estiver vivendo aqui, invista tempo na eternidade. E o amor, ele nos abre o caminho para investir na eternidade. Eu li uma frase essa semana que diz que uma das maiores provas de amor ao próximo é falar de Jesus para ele. Porque é uma forma de levar ele para a eternidade. Então, isso que a gente faz, que a gente todo dia é a coisa mais, eu digo do fundo, é a coisa mais importante que a gente tem para fazer, é falar de Jesus para as pessoas. Eu sei que a gente gasta muito tempo com o nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos afazeres, mas a gente tem que deixar um tempinho para falar de Jesus, para estudar, porque a gente para meditar. Porque Deus fala muito comigo assim, Laís, você só pode falar para as pessoas o que eu lhe entregar. Eu gosto de falar de Jesus, acho que você percebe. E o Senhor, ele fala, só pode falar de mim o que eu lhe entregar. Se você não vir receber, você não fala. Porque falar de mim é muito sério. Você não pode falar o que você acha. Falar o que eu lhe entregar. Então, assim, eu tenho muito temor quando eu falo de Deus. Porque não é a minha opinião. Aí, assim, eu sempre vou... Revelação. Eu vou no Senhor, aí eu recebo. Aí eu digo assim, agora eu vou falar. Porque o Senhor me entregou. Então, a gente... Revelação. É uma responsabilidade muito grande também falar de Jesus. Porque a gente não pode sair falando o que a gente acha. Eu acho que homossexual vai para o inferno. Eu acho que
que se adulterar vai para o inferno. Não é o que a gente acha, é o que o Senhor nos entrega. Por isso que eu prefiro falar do amor, porque o amor, ele liberta, o amor, ele cura, o amor, ele transforma. E assim, uma coisa que traz muito peso é você condenar. Jesus, ele não morreu. Ele diz, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Então, imagine o peso de uma palavra que condena um irmão. É igual assim, quando fala, né, Deus é o justo juiz, e aí gera esse temor, o juiz condena, só que aqui a gente vê que na Bíblia os juízes, eles eram exatamente o libertador, né, Sansão foi um juiz, que é para libertar o povo. Sim, o juiz também, ele dá uma condenação, mas vai muito dessa percepção, temos que olhar ele como um libertador, e ele está sempre, de geração em geração, querendo realmente nos libertar de vícios, de pecado mesmo, do pecado, o pecado que nos deforma, né? Tem pessoas que pegam um versículo só e elas fazem uma interpretação inteira. Então, assim, a gente tem que ler a Bíblia toda para entender a Bíblia toda. A Bíblia fala da ira de Deus, mas você diz, então, a ira. Mas ele já explicou onde é que vai cair a ira dele. Ele já explicou como é que vai ser o dia do julgamento. Então, assim, você tem que ler, meu irmão, a Bíblia toda. Não se pegue num versículo. Não pegue um versículo e amedronte as pessoas. Então, falar de Deus é o nosso maior propósito, é falar de Deus. Mas você só pode falar aquilo que o Senhor lhe entregar. Tenha muito temor para falar de Deus. Temor é respeito, não é medo. Não tenha medo, tenha respeito. Respeito, consagração, reverência. E é para isso que nós estamos aqui, provar esse amor. Porque transforma as vidas, né, Mari? Gera crenças. Quantas de nós ouvimos versículos que realmente vêm e distorcem e geram uma crença de medo de Deus, né? De ver ele por esse lado negativo. E aí, uma vez acessou, é aquela barreira do qual a gente está falando. Às vezes é esse bloqueio, né? Por uma palavra que veio de forma distorcida. Então, que a gente aprenda realmente, vale ler cada versículo desses capítulos. E aqui Moisés, ele foi sábio, né? Ele se entregou a essa missão, se entregou total a servir ao Senhor, né? Dos seus 80 a 120 ali, ele foi levando o povo, foi difícil, mas ele foi esse libertador, né, que trabalhou ali para tirar o povo da escravidão, para transformar a mentalidade. Porque imagina o quanto é difícil, né? Pessoas que estão no mundo, o qual a gente, né, vai ministrar e aquele entendimento não acessa. Por quê? Tem que ser renovado pela transformação da mente. Então isso é precioso. O versículo 17 é muito poderoso. Ele diz, Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras da nossa mão. Então ele termina falando nas obras da mão. Mas antes ele fala sobre a graça. Porque as nossas obras só serão boas quando nós acessarmos a graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida. O segredo da obediência, do amor, de imitar a Jesus é você acessar a graça. O trono da graça. Depois que você acessar, vai ser fácil, vai ser leve, vai ser prazeroso, porque o Senhor, ele vai fazer ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando corrente. Então, verdade. Ele é a fonte que nós necessitamos. Todos os Amém. Esse versículo é poderoso. Ele fala, né, na obra das suas mãos nos estabelece. É isso, a ação sem Deus realmente não tem como, né, se cumprir. Aqui ele estava servindo a Deus como servo do Senhor. Por isso que a obra da sua mão foi estabelecida, porque está abençoado pelo Senhor. Então, que tudo que a gente faça esteja consagrado a Ele, porque é Ele que estabelece, né, as nossas obras na nossa mão, porque Ele está estabelecendo, Ele determina, Ele abençoa. E se Deus abençoou, minha irmã, é prosperidade, né? Onde tua mão tocar, onde você for fazer algo, vai haver prosperidade. Então, que tudo esteja consagrado ao Senhor, porque Ele que estabelece. Glória a Deus. Assim seja. Gratidão a cada um, gratidão, Mari, pelo seu dispor. Amém. Querido Deus, Paizinho amado, nós te agradecemos por essa porção abundante, por cada lição aqui recebida, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, que realmente estejamos, Senhor, cada dia em execução. Nos concede esse poder de execução, nos dá o poder, Senhor, que vem de Ti. Poder de execução, poder de clamar, de gratidão, para que possamos manifestar a Tua glória através das nossas vidas, das nossas ações, de cada virtude que o Senhor estabelece sobre a nossa vida. Abençoa cada um de nós aqui representando a nossa família,
Que tudo que nós possamos fazer, que o Senhor estabeleça, Senhor. Que o Senhor faça prosperar e que possamos lançar sementes a muitas outras vidas. Consagramos a Ti, Senhor, as nossas vidas, o que fazemos, quem somos e tudo que temos, que seja para a Tua honra e glória, para hoje e todo sempre. Permanece conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe, minha irmã. Até segunda. Amém a nós todas. Bom dia. Excelente semana.